Vamos estudar um pouco sobre o fluir do Espírito Santo. A vida de adoração, ou adoração bíblica, envolve o fluir do Espírito Santo. Não há dúvida, o que diferencia a adoração genuína ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, da adoração de ímpios, pessoas em trevas, a deuses falsos, é que lá existem infinitos espíritos e nenhum deles opera em favor de ninguém. Mas no reino de Deus existe um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. E ele nos atrai ao Pai. E ele nos convence, ele nos ensina, ele nos leva. E o fluir do Espírito Santo é algo tão maravilhoso da vida de adoração. Eu e você precisamos entender. Eu quero primeiro trazer alguns elementos. Já falei algumas vezes sobre revelações. Na presença do Senhor, a gente tem os olhos abertos, os nossos olhos espirituais, nossa sensibilidade espiritual aguçada, como lá no óxido nítrico, vem um mover de vasodilatação, de circulação de sangue, de vida fluindo, que estimula o cérebro, estimula a mente, gera respostas, gera criatividade, gera inspiração. E há uma história tão interessante que acontecia com Einstein. Ele relata isso em um dos seus diários, e ele diz assim: tento no laboratório 99 vezes e não alcanço resposta. Saio então para um profundo retiro e a verdade me é revelada. E realmente, amigos e historiadores, pessoas mais próximas de Einstein naqueles dias, escreveram, testemunharam de que acontecia dele sumir do laboratório. Um prédio lindo, que até hoje você tem a oportunidade de ir lá em Zurique e saber onde é aquele segundo andar, aquela janelinha lá, que era o laboratório de Einstein. Ele sumia. E às vezes passavam 1, 2 semanas, ninguém sabia onde ele estava. Daí a pouco aos poucos eles foram acostumando, ele deve ter ido. Ele saía para um profundo retiro, ia para as montanhas. E ele disse: e então a verdade me era revelada. É um testemunho pessoal de um cientista que é plenamente compatível com o que nós já estudamos aqui sobre óxido nítrico, mas é compatível também sobre quem revela a verdade, quem dá ao homem sabedoria, inteligência, discernimento, quem expõe os mistérios da natureza, da ciência humana ou da eternidade, é o Senhor. Uma das delícias da vida de adoração é o fluir do Espírito Santo, que ensina, que convence, que lembra, que guia. E não tenha dúvida alguma, quem fez isso com Einstein foi Deus. O teor das revelações de Deus a Einstein como cientista e o intento de Deus em trazer à humanidade desenvolvimento, conquistas. Quem fez isso foi o Senhor. É inquestionável, da mesma forma que Ele quer fazer comigo e com você. O fluir do Espírito para propósitos. Quando você e eu estudamos, Paulo falando sobre o Espírito, ele diz assim: eu e você podemos buscar, porque Ele dá dons como lhe apraz, para um fim proveitoso. A vida de adoração não é só um deleite pessoal. A vida de adoração, nem de longe, é o cumprimento de ritos, obrigações cristãs ou evangélicas. A vida com o Senhor, na intimidade com Ele, na adoração, diz respeito a Ele querer revelar coisas profundas aos seus filhos. Para fim proveitoso, para propósito. Isso diz respeito à aliança. Eu vou ler com você sobre isso. Gênesis capítulo 15, verso 8, diz assim: perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha,
uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Se eu e você olharmos para esse texto como um dos templates dessa vida de adoração, o Senhor, Ele pede oferendas e Ele demanda de Abraão vigiar as oferendas. Tem a ver com o que a palavra do Senhor diz assim, o Senhor vela por sua palavra. Ele libera a palavra, mas Ele vela para fazê-la cumprir. Eu e você tomamos atitude dizendo do Senhor, mas eu velo por aquilo. E há uma necessidade da gente cuidar das oferendas que a gente entrega diante do Senhor. Ele enxotava as aves de rapina. Sai daqui, esse é o meu altar. Essa é a minha vida de adoração. Sai daqui, isso é para o meu Senhor. Gênesis 15, verso 12, nós lemos também. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina na terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, à tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. O Senhor vira para Abraão e diz assim, olha, eu recebo sua oferenda. Eu recebo o seu empenho em enxotar aqueles que queriam levar embora a sua oferenda. Eu recebo o seu altar. E no meio de um sono profundo, de grande pavor, de cerradas trevas, então o Senhor vem e diz a Abraão, eu vou julgar o povo, eu vou levá-los por 4 gerações, eu vou colocá-los numa terra, eles serão peregrinos, eles serão prisioneiros, mas eu vou trazê-los de volta para cá, Abraão. Eu estou te revelando todas essas coisas. E eu faço uma aliança com você. O altar do Senhor diz respeito a alianças. Todas as vezes que eu e você decidimos por uma vida de adoração, em que eu oferecemos sacrifício ao Senhor. Altares. Às vezes são coisas que nos custam caro, coisas físicas, coisas da vida. Mas o que o Senhor mais deseja mesmo é a minha própria vida. Porque se eu ponho minha vida no altar, tudo mais vai então para o altar. E o Senhor honra quando eu e você o honramos com nossos sacrifícios de adoração. E o Senhor vem e revela a Abraão. Eu vou te contar coisas que vão acontecer daqui para frente, Abraão. Vai vir seus filhos, Isaque, Jacó. Jacó vai ter 12 filhos. E olha, vai ter a história toda de José. Depois o povo vai ser levado cativo para o Egito. Tem tanta coisa para acontecer, Abraão, mas eu estou adiantando a você. Eu estou revelando a você, porque você vem à minha presença com adoração, com oferendas. Irmão, se isso fazia parte da vida familiar de Abraão, se isso fazia parte do contexto social e nacional de Israel, ou de uma nação, ou da história de Abraão, o que dirá da sua vida, da minha vida? Não importa qual assunto, Deus vai trazer revelações. Deus tem prazer nisso, e Ele o faz por aliança. E aí vem o salmista diz assim, ao homem que teme ao Senhor. A palavra temer aqui diz respeito à reverência.
me prostrar. No grego, proskuneo. Me render. Começa por um ato simples de põe a testa no chão. Se dobre, se ajoelhe. Começa a invocar o nome do Senhor. Começa a evocar os seus nomes, seus atributos. Entra em modo adoração. Ao homem que teme ao Senhor. O temer ao Senhor, a reverência, também se aplica obrigatoriamente a todas as outras coisas da vida, não só atos de adoração. Mas experimente isso. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Abraão, você tem qualquer dúvida, Abraão? Eu vou te contar mais para frente, eu vou te instruir no caminho que você vai andar. Eu vou te mostrar por que você vai andar nesse caminho. Isso vai acontecer com a minha vida e com a sua vida, irmão, quantas vezes for necessário. Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma. Lá atrás eu disse que dificilmente alguém que sensivelmente começa a tomar atitudes de entrar num lugar de adoração vai viver debaixo de tristeza, de angústia, de depressão, de mágoa, sua alma é curada. E aqui o Senhor traz uma outra expressão que é a mesma promessa. Repousará na prosperidade. Alma rica, próspera, abundante. E a alma é o centro das emoções. Há emoções maravilhosas. A alma é o centro das vontades, vontades alinhadas com o reino eterno de Deus. A alma é o centro das decisões, decisões sábias, que nos fazem colher frutos benditos. O Senhor vem dizer assim, vai repousar sua alma na prosperidade. Volta no início do versículo. Ao homem, à mulher, à criança, ao jovem, ao velho, que teme, que é reverente ao Senhor. Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência até 1000 gerações, diz o Senhor, herdará a terra. Decidir por uma vida de adoração não é só um momento emocional. É alguém que entende a história. Criação, queda, redenção. Minha vida, meus antepassados, meus filhos, meus netos, meus descendentes. Um personagem, conflitos, soluções. Deus, homem, sangue, altar. Resposta a Deus, adoração, vida de intimidade, santíssimo lugar. Saio do átrio, passo pelo santo e entro no santíssimo lugar, confiadamente pelo novo e vivo caminho. Então, eu desfruto de intimidade com o Senhor. Eu sou uma pessoa temente, reverente ao Senhor. O verso 14 diz, a intimidade do Senhor. Você pode colocar aqui, olha, escreve aí na sua Bíblia, uma vida de adoração. E você já sabe que não é uma vida de cantar músicas que chamam de adoração. Não é uma vida de cultos e vigílias que essas são só de adoração. Não, não. É uma vida de intimidade. Volta lá na lição da comunicação. Uma vida de comunicação, de troca de significados com o Altíssimo. Uma vida de intimidade do Senhor. É para os que o temem, os que o reverenciam. Então o Senhor deixa uma promessa. Você veio na minha presença, eu vou deixar outra promessa. Além das revelações, das direções, do caminho que você deve seguir, eu ainda vou te deixar outra promessa. Sabe qual que é? Eu vou te dar a conhecer a aliança. Eu vou te revelar. Eu vou te dar cada vez mais minha intimidade. É para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. O salmista sabia o que estava fazendo. Então, Senhor, é isso aqui. Um homem temente, reverente, o Senhor vai instruir o caminho, minha alma vai repousar na prosperidade, minha descendência vai herdar a terra, eu vou ser íntimo do Senhor, então os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois o Senhor vai me tirar os pés do laço. Há um fluir de amor na adoração.
Há um fluir de vínculos, de aliança e algo de maior interesse do Pai, nos tornarmos um só com Ele. Eu e você entendemos sobre louvor e adoração porque o Senhor quer fazer fluir o seu Espírito de uma forma plena. Eu ainda quero acrescentar aqui um detalhezinho aqui tão lindo, sobre a beleza. Na vida de adoração, nós vamos experimentar revelações, vamos experimentar aliança, mas nós também vamos experimentar a beleza. A palavra do Senhor diz em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 29, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, estabeleçam altares, entrem no Santo dos Santos, levem oferenda no altar, entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Uma das coisas mais impactantes e talvez subjetivas, talvez invisíveis da vida de adoração diz respeito à beleza. A beleza é algo assim tão maravilhoso. E eu estava certa vez num determinado lugar e era um lugar muito lindo. Muito lindo. E não era a natureza, era um lugar construído e um design todo que os homens fizeram. Mas era um lugar tão lindo, tão bonito. E eu estava tão bem naquele lugar. Eu estava gostando tanto de estar naquele lugar. E eu falei assim, Senhor, o que é isso? O que eu sinto aqui? Eu não tenho nenhum interesse nas coisas físicas. Eu não estou encantado com nada. Eu não estou deslumbrado com nada que o homem construiu aqui, mas tem algo aqui, Senhor, que me faz sentir tão bem. O Senhor disse assim, é a beleza. Eu sou um Deus que faz coisas belas. E eu gosto dos meus filhos construindo coisas belas. Onde você vir que tem coisas feias, tem um processo de degradação e de alguma intervenção maligna, quando não tem plena idolatria. Só coisas feias, seca, pobreza, feiura, desgaste, desleixo, abandono. Pode ser nas circunstâncias físicas, pode ser numa alma. Mas quando você entra na minha presença, você se expõe à minha beleza. E o adorador se faz semelhante ao adorado. Ele recebe. Então você vai começar a se tornar uma pessoa bela. E naquele lugar, eu falei, Senhor, mas a beleza, que coisa interessante. O Senhor continuou falando comigo, andando por aquele lugar. E o Senhor falou comigo assim, um dos fundamentos da beleza é a harmonia. Porque você pode criticar, avaliar tecnicamente algo que merece receber um diagnóstico de belo, porque há harmonia. Um rosto de uma pessoa considerada bela, ele tem elementos gráficos, elementos dimensionais de harmonia. Uma casa bela, uma roupa bela, um carro belo, um jardim belo, você vai encontrar elementos do conhecimento que eu revelo aos filhos dos homens, que estabelecem harmonia. Quando você canta e canta na congregação, você estabelece harmonia. E é uma das instâncias raras em que nós conseguimos ter plena perfeição de harmonia. E a beleza, ela é construída em cima de pilares, e um deles é a harmonia. O que você acha que acontece com a Trindade? A perfeição da Trindade envolve perfeição de harmonia. E quando eu te chamo para estar comigo, já estudamos sobre isso aqui na outra lição, você vai ter identificação, você vai olhar para mim e você vai dizer, eu fui feito para andar em harmonia com esse santo. E você vai querer isso. E eu vou te proporcionar, porque eu sou santo, você pode ser santo. E eu vou te ensinar, eu vou te instruir, eu vou te afirmar minha aliança. E você vai não só reconhecer identificação
comigo, como eu vou afetar sua identidade. Então você vai se tornar mais semelhante a mim. E quanto mais parecido com Cristo Jesus, a imagem do Filho, mais você terá harmonia comigo, mais você terá harmonia com as pessoas, com a vida. Até mesmo você vai descobrir caminhos de harmonia no meio do deserto, no meio dos problemas. E isso é beleza, filho. Por isso eu chamo você, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Use o nome, invoque o nome, evoque o nome. Use a sua voz, atraia o Senhor, mencionando os nomes de Deus, mencionando os atributos de Deus, que são elementos que referem-se ao nome, ou aos nomes, ao caráter de Deus. E desfrute da beleza da minha santidade. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Desfrute da beleza desse lugar de adoração, da santidade do Senhor. Eu e você somos chamados a uma vida de adoração. A harmonia da música expressa perfeição divina e perfeição do fluir da comunicação espiritual entre dois seres, Deus e seus filhos. A emissão de sons, cânticos espirituais, gemidos, palavras em outras línguas, palavras do Espírito, enquanto adoramos, ou enquanto caminhamos em qualquer lugar da vida, visam o fluxo do amor. Não amor sentimento, mas amor energia, poder, caráter divino, atributo. Amor que expressa o mais elevado nível de beleza. Você pode trazer um elemento que expressa a beleza de Deus? Seu amor. Esse amor comunicado como transferência de energia. Eu coloco uma tomada, o plug na tomada, e ali ele contacta a energia e aciona. Isso é o que vai acontecer com você. O meu amor comunicado é a energia que entra em você e te leva a viver cada vez mais semelhante a Jesus. O salmista diz, Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o teu Deus? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. A adoração de um ímpio, de um cego, de um perdido, de alguém incrédulo aos deuses falsos, faz com que eles se tornem sem boca, sem fala, sem força, sem olhos, sem ver o mundo espiritual, sem ver nada, sem ver os buracos por onde entram, sem ouvir, sem se atentar para nada, não ouvem nem a esposa, não ouvem nem o marido, não ouvem nem as instruções do Senhor, não enxergam nada do que está acontecendo, seja na política, seja no dia a dia, seja na história, não enxergam, não discernem nada, porque se tornam cada vez mais parecidos com os deuses falsos que eles adoram. Mas você acha que o Senhor traz esse ensino aqui só para apontar e acusar o perdido? Não, Ele traz para a sabedoria de cada um de nós. Então, filho, preste atenção. Quanto mais você me adorar, mais você vai se tornar parecido comigo. Você vai falar o que eu falo, você vai ver o que eu vejo, você vai ouvir o que eu ouço, você vai ter mãos, você vai ter pés, você vai fazer o que eu faço, você vai ser Jesus nessa terra. Vida de adoração, irmão, que eu e você precisamos ter. Nos tornamos semelhantes a Ele, na sua beleza, na sua harmonia, na sua ação profética construtiva. E é por isso que nós dependemos dEle. Eu quero repetir o texto que eu terminei a aula passada lendo, 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados. O Senhor não está falando apenas, cheguem lá no final, íntegros e irrepreensíveis. Sejam conservados por sua vida de adoração no altar do Senhor, recebendo, porque você entrega. Sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis, no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E para selar,
fiel é Ele que vos chama, Ele vai cumprir o que Ele falou, o qual também o fará. Um dos elementos que nós já vimos sobre a vida de adoração está lá atrás, no deserto, no Antigo Testamento, a tenda do encontro. E a gente ouve falar da tenda do encontro, imediatamente a gente pensa no tabernáculo. E realmente o tabernáculo é a tenda do encontro, um lugar de intimidade. Expressa a pessoa de Jesus e expressa a minha e a sua vida. Expressa o que acontecia e as revelações das festas bíblicas e expressa o que Deus quer conosco nos fundamentos das festas, nos fundamentos dos encontros, nos fundamentos do templo, que já não é mais nem o templo de pedra de Salomão, nem a catedral linda que alguém está construindo lá na sua cidade, mas é a minha vida e a sua vida. E aí o Senhor vai nos ensinando algo assim tão estratégico. Provavelmente a tradição de sair do arraial, e o arraial deveria ser uma bagunça mesmo, irmão. Não só uma bagunça de confusão, você imagina um povo, 430 anos, numa cultura de escravo, agora sendo obrigado a cuidar, organizar, limpar, manter, prosperar, sair, monta, desmonta, avança, ouve Deus e faz isso, coisas novas e constrói peças que ele nunca tinha visto na vida. Devia ser muito confuso. E a Bíblia diz que o populacho ainda ficava, volta para o Egito, cebola, não sei o quê, como é que eu vou fazer isso, como é que vai ser assim, como é que vai ser isso? Ai, esse sol, ai meu Deus, essa lua... É assim, e isso reflete a vida da igreja local, a vida da sua família, da minha família, do dia a dia, na vida social dessa terra. Por isso, sair do arraial era necessário, irmão. E vida de adoração, ela permeia todas as questões da nossa vida cotidiana, mas ela demanda sair do arraial. Você pode sair do arraial parado com o carro num sinal por alguns segundos, a confusão do trânsito, você sai do arraial. Você pode sair do arraial no meio de uma confusão, de uma briga feia, de um comércio, de um cliente, qualquer situação. No meio da cova, você pode sair do arraial. Você pode ir em espírito a um lugar na presença do Senhor. Mas como atos de adoração, eu e você também precisamos praticar sair do arraial, em todas as instâncias que isso significa. Um momento no dia, um dia na semana, períodos no mês, períodos no ano, férias, retiros, parque, porta fechada, secreto, quarto de oração. Eu e você precisamos de uma tenda, de um lugar especial de encontro com Deus. E é interessante que Moisés tinha esse hábito. E esse hábito de Moisés vinha antes de Deus mandá-lo construir o tabernáculo. Moisés já tinha uma tenda. Disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados, para que morras, chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Então o Senhor chamava Moisés, e Moisés saía com Josué fora do arraial para uma tenda que era chamada tenda do encontro. Isso aponta para Davi, porque o Senhor tinha estabelecido que o encontro era ali. Eu virei na arca e eu vou visitar vocês, e ali vocês vão me ver, ali eu vou me manifestar. E o Senhor estabeleceu isso, mas Davi falou: Senhor, eu nem tenho o tabernáculo aqui, mas eu vou para diante do Senhor, eu vou construir uma casa para o Senhor, eu vou confessar o Senhor, eu vou cantar umas músicas aqui, eu quero atrair sua presença, eu quero te adorar, porque eu preciso confessar meus pecados. Nenhum hebreu fazia isso. Mas Davi começou a fazer isso, um template da nossa vida de adoração. Mas isso já tinha um template lá atrás em Moisés. Moisés, antes da tenda da congregação, você já vai sair para uma tendinha sua vida pessoal de adoração. E aqui nesse texto, o Senhor está relatando sobre essa saída com Josué. Já tinha tabernáculo, sim. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali, na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com os teus pais. De novo, na vida de adoração, no lugar da intimidade, no santo lugar que não é nem mais o tabernáculo, embora lá estava o tabernáculo, mas é numa tenda à parte. Moisés, vem aqui, sobe a montanha, monta a sua tenda, arma a sua tenda. Minha vida e a sua vida de adoração, o Senhor traz revelações do dia a dia da vida. Moisés,
Eu estou aqui pensando como é que eu vou te dar a notícia, mas olha, sinto muito, filho, você vai dormir com seus pais. Que isso, Senhor, já? Eu nem entrei na terra prometida. E olha, esse seu povo vai se prostituir, Moisés. Vai atrás de outros deuses estranhos. Ô, Senhor, por que o Senhor me conta isso? No lugar da adoração, no lugar do encontro, da tenda. Não, filho, aqui você não se preocupa não. Aqui eu te revelo coisas, mas eu tenho as respostas ao Senhor. Me anulará a aliança que fiz com ele. O lugar do encontro, irmão, é o lugar de revelações. Verso 17. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele, contra o povo. Desampará-lo-ei, e dele esconderei o rosto, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia? É possível que eu e você falemos assim, Senhor, eu estava vindo tão bem, tantas vitórias, tanta coisa, esse negócio da adoração estava tão legal, agora eu vou descobrir que na tenda da adoração, no lugar da intimidade, o Senhor me revela coisas que eu não quero saber, coisas difíceis. O que valeu? Eu vim até aqui, conduzi tudo quanto trabalho, Senhor, valeu de nada. Filho, calma, eu tenho o governo de todas as coisas. E eu tenho o propósito de te revelar tanto as coisas lindas e maravilhosas, quanto as coisas que você não vai ter prazer em saber, mas eu vou te instruir para que você seja sábio. Esconderei, pois, certamente o rosto daquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Então peraí, Senhor. Então o Senhor está me revelando algo ruim que vai acontecer, é porque alguém foi adorar a outros deuses. Sim, filho, se você vem para o meu altar, o que você tem de futuro para a sua vida é o meu governo. Porque se você entra no meu altar, você entra numa instância de descanso, e instância de descanso é instância de governo. Versículo 19, Deus continua dizendo a Moisés, na tenda do encontro, revelação, profunda intimidade com Deus. Escreve aí, filho. Versículo 19, escrevei para vós outros este cântico. E se eu tomo isso aqui como outro template, você pode ter certeza de buscar isso. Quando você e eu entramos diante do Senhor, no Santíssimo Lugar, é possível que o Espírito Santo flua e te dê cânticos. Seja em outras línguas, seja só sons, sejam em palavras que o texto sagrado que está guardado no seu coração proclama. Seja em palavras novas que Deus te dá, cânticos novos. Nesse caso, o Senhor precisava dar a Moisés um cântico de ensino. Escreve esse cântico aí, filho. Como Deus apresentou esse cântico. Ensina aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual, sob juramento, prometi a seus pais, e tendo ele comido e se fartado e engordado, e houver tornado a outros deuses, esqueceu da vida de adoração, esqueceu de mim, e os houver servido, e me irritado, e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que o introduza na terra que sob juramento prometi. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu um cântico, e o ensinou aos filhos de Israel, e ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse, sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra, que sob juramento lhes prometi, e serei contigo. O Espírito Santo flui com dons, quando eu e você estamos na tenda do encontro. Sejam dons naturais necessários para o reino, como cantar e pregar, como ter o conteúdo de Deus. Eu fui para diante do Senhor, Senhor, o que eu vou ministrar nesse seminário? Eu não tenho nem tempo, Senhor, hábil, para estudar o quanto eu vejo que preciso estudar para ministrar num seminário como esse, Senhor. O Espírito Santo veio a mim e falou assim, eu vou te dar. Cuida das minhas coisas, eu vou te dar tempo, você vai ter o tempo, mas você vai ver que eu vou te dar, vai fluir. E seria impossível para mim, nesse prazo que eu tive,
estudar e escrever todo esse conteúdo dessas aulas todas, se não fosse o fluir do Espírito Santo no lugar da adoração. E Deus vai fazer isso com você. Se com o povo, naquela circunstância, precisava ser uma música que ensinava e mostrava os erros, para mim e para você, diante do Senhor, inúmeras vezes, incontáveis vezes, vai ser um canto de adoração, de louvor. Vai ser uma palavra de sabedoria, vai ser uma palavra de revelação, vai ser uma palavra de conhecimento, vai ser uma palavra profética, vai ser dons de línguas, vai ser interpretação de línguas. O Espírito Santo vai fluir, como fluía ali sobre eles, vai fluir dentro de você, com dons, com instrução. Moisés, diferentemente de cada um daqueles hebreus que atravessavam o deserto com ele, tinha um relacionamento pessoal com Deus. Pode ser que eu e você estejamos atravessando o deserto. Pode ser que a gente monta e desmonta tabernáculos todos os dias, fazendo cultos, cuidando das estruturas denominacionais, das estruturas eclesiásticas. Pode ser que a gente tenha uma sobrecarga para cuidar de cada culto, de cada célula, de cada demanda da igreja local. Mas olha, eu e você não podemos seguir como esse povo, só no automático. Eu e você, como Moisés, podemos ter uma tenda à parte e subir para a montanha e dizer: aqui eu estou diante do Senhor, Deus. Não é porque eu preciso de respostas, é porque eu quero ter comunhão com o Senhor. Vem, Moisés, sobe para estar comigo. Olha, Senhor, mas o que é? Sobe, só para estar comigo, filho. E mesmo que o Senhor nos diga coisas tão difíceis como Moisés ouviu naquele tempo, eu e você vamos receber do Senhor, por causa da aliança, revelações, dons. O Espírito flui. Olha o que está escrito em Êxodo 33. Êxodo 33, verso 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora. Costumava. Moisés tinha o costume de armar a tenda bem longe do arraial. Não é a mesma tenda do tabernáculo. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, o que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés, template de vida de adoração. Eu posso mesmo. Esses dias eu vi alguém dizendo assim: não, a vida é corrida mesmo, gente. Então, correndo e fazendo as coisas, vai tendo sua comunhão com o Senhor. Sim. Está certo. No dia a dia, não espere parar e largar tudo para ir para... Vai tendo seu tempo de comunhão com o Senhor, sim. Mas não se contente com isso. É assim mesmo a vida. Então, meu tempo é com o Senhor. Eu paro para orar enquanto eu estou correndo atrás do cliente. Não. Eu quero sair do arraial. Então eu posso, no sinal, no trânsito, no fundo da cova, entrar num lugar e que eu estou fora do arraial. Eu posso, no culto, no agito do culto, na programação que segue, ou então só na multidão mesmo, de gente mesmo adorando o Senhor, eu posso sozinho ir para o meu lugar de adoração. Mas eu também preciso ter uma prática intencional. Eu vou sair do arraial. Eu vou armar uma tenda diante do Senhor e eu vou atraí-lo para esse lugar. E o Senhor vai falar comigo. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falou comigo nisso aqui quando Ele me diz assim: um pastor precisa viver uma vida de jejuns, de oração, de consagração, de ausência de correria, de leitura da palavra, de meditação, de quebrantamento, de adoração. Porque Ele vai conduzir um povo, gente, que precisa viver uma vida de jejuns, de oração, de busca do Senhor, de palavra, de ausência de correria. E como é que Ele vai conduzir? Um dos maiores desafios do Senhor é minha, e se você vai pastorear um rebanho, seja alguém que vive assim, arma a sua tenda fora do arraial, para que as pessoas olhem para você. Como é que eles viam? Moisés subia na montanha e eles viam lá do arraial a montanha e eles viam Moisés armando. Não sei te dizer com precisão, irmão, mas eu sei que hoje as pessoas podem não estar olhando para você, mas elas vão saber que você anda no altar do Senhor.
Que o seu pastoreio, sua liderança, seja na igreja, seja na família, seja no emprego, no trabalho, seja na vizinhança, é uma liderança cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo flui no altar do Senhor. Ele dá instruções do que fazer com o povo. Quem sabe o Senhor quer que eu e você possamos compor uma música para ensinar algo para o povo. Vida genuína de adoração é ambiente de manifestações do Espírito. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, para o átrio, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Alguém sempre está no altar. Eu e você vamos ter momentos de adoração, momentos de intimidade, atos de adoração, de sair do altar, mas vamos ter momentos que a gente precisa voltar lá no átrio, irmão. Confusão do dia a dia, correrias, demandas físicas do lugar do átrio, que faz parte do tabernáculo, faz parte da minha vida, da sua vida, faz parte inclusive da vida da igreja. Mas a gente chega lá, já não mais na dependência da força do braço. A gente chega lá porque o Senhor deu revelações, lá no Santíssimo, do que fazer com cada um dos pepinos lá do átrio. Eu e você precisamos buscar o fluir do Espírito Santo, que nos convence, que nos ensina. Um dos efeitos dessa relação tão próxima com Deus, na vida de Moisés, foi o brilho sobrenatural no seu rosto. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, vivendo realmente uma instância de vida de adoração, nós não sentimos necessidade das ações da carne. Dificilmente você sai nervoso. Você pode encontrar ali no corredor alguém que te tira do sério. Você saiu desse lugar, do templo, da tenda, do encontro, da vida, do momento de adoração. Você sai tão cheio do Senhor. Fala, irmão, pode falar. Fala, patrão, pode falar. Fala, esposa, fala, marido. Cheios da glória. Isso significa o rosto está brilhando. Não significa que eu e você vamos ter, como Moisés tinha fisicamente, uma manifestação metafísica, sobrenatural. Talvez por isso o corpo dele não pôde ser encontrado. Porque alguma coisa aconteceu de forma metafísica e biológica no corpo de Moisés, para essa pele brilhar, resplandecer. E era um processo que se diluía com o tempo. E quando ele voltava àquela comunhão, aquela exposição de glória, de laser, de fogo, de poder sobrenatural, sua carne, seu rosto brilhava. O Senhor não deixou nada por acaso. Não era só uma gracinha, não era só um acidente de coisas sobrenaturais. O Senhor fez isso acontecer e deixou registrado para dizer a mim e a você, todas as vezes que você vier à minha presença, você vai ter manifestações da sua vida que são luz, são brilho. Você não vai precisar seguir as performances da carne, nem dissimular nada, nem de se irritar, nem dar vazão à carne. Você vai andar nos frutos do Espírito. Porque no lugar da adoração, há um fluir do Espírito Santo. Eu e você vivemos isso. Moisés virou para o Senhor e diz assim, eu rogo ao Senhor que mostre a sua presença. Rogo ao Senhor que mostre a sua glória. Está lá em Êxodo 33, verso 12, diz assim, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, Senhor, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, Moisés, e eu te darei descanso. Moisés disse ao Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo?
Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei isso também, Moisés. Farei isso que me disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Isso aqui funciona mais ou menos assim. Eu vou me aproximando confiadamente do Senhor, eu vou me sentindo à vontade, eu vou vendo o seu atributo de liberdade, de imutabilidade, de santidade, de graça, e eu vou me soltando na presença dEle. Aí eu peço ao Senhor uma coisa, o Senhor vem e responde: sim, Moisés, eu vou com vocês, pode ficar tranquilo. E aí eu me sinto mais à vontade assim, já que o Senhor deu a mão, Senhor, eu vou querer o braço também. Já que o Senhor está prometendo que vai comigo, eu queria uma outra coisinha. Me deixa ver sua glória. E Senhor, eu vou dizer ao Senhor, o Senhor abriu esse caminho. E cada vez que eu entro por ele, minha fome por ti aumenta mais. Eu quero mais do Senhor. Eu estou aprendendo com esse template que todas as vezes que eu entro na tua presença, sim, nessa instância de adoração, eu não só te conheço um pouco mais, como eu passo a te querer um pouco mais. É isso que Moisés está falando com o Senhor. Então o Senhor vai conosco, mas eu quero uma coisinha a mais. Me mostra a tua glória. Ah, Moisés, aí você está querendo demais. Eu não posso. Moisés, presta atenção. Se eu fizer a minha glória passar diante de você, você dissolve. Moisés, presta atenção. Eu passo parte da minha glória, uma parte pequeniníssima da minha glória, ela chega a você na terra pelo sol. E qualquer cientista sabe o que eu estou falando. Há um volume de energia no sol, e o sol é um filtro que eu coloquei numa determinada distância de vocês, que precisava ser essa distância, porque aquele calor e aquela energia chega a vocês através de um filtro. Se ele estivesse um pouquinho mais perto, torrava a terra, Moisés. Se ele estivesse um pouco longe, a terra se congelaria. Então eu pus um filtro, porque eu não posso chegar lá com toda a minha glória. Então eu pus um filtro, esse astro solar. E ele demanda você, e ele entrega a vocês parte da minha glória, parte do meu poder, parte da minha luz, parte do meu calor. E toda a terra existe porque recebe energia que vem do sol. Agora você quer me ver. Se você seria torrado por um pouquinho mais de proximidade do sol, imagina o que vai acontecer com você, fulminado como laser. Se eu passar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te pôr atrás de Cristo. Eu vou te pôr atrás dessa rocha que está fendida. Vira o rosto para lá, você vai me ver de costas. Mas isso vai afetar até seu corpo, Moisés. Isso vai mudar a sua história, filho. Você começar a vir à minha presença e querer ver minha glória, isso vai mudar seu caráter, filho. Isso vai mudar seus atos, vai mudar suas prioridades. Vai mudar seus valores. Você vai começar a deixar algumas coisas. Outros vão falar assim, meu Senhor, não pode fazer isso. Você precisa disso, mas o meu Senhor disse que são outros valores, eu vou deixando esses daqui, olha. Mas como é que você vai fazer isso agora? Como é que você vai fazer agora? Como é que você vai fazer? Não sei, o Senhor me disse e eu vou simplesmente mudando os meus valores, porque eu estou mudando a minha forma de viver, eu estou sendo transformado. Isso é vida de louvor e adoração, isso é vida de adoração, de intimidade com o Senhor, irmão. Então disse ele, rogo que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. De novo o Senhor manifesta sons e nome. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não poderás me ver face a face, não poderás me ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Eu expliquei isso para você de uma forma tão ilustrativa, científica, mas simbólica. Nenhum homem vendo a minha face viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha.
só sobre a rocha, filho. E com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Leia comigo o capítulo 34, verso 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Na tradução da Septuaginta, essa expressão diz: a aparência da pele do seu rosto estava carregada de glória. A aparência do meu rosto e do seu rosto deve ser carregada da glória do Espírito Santo. Isso não diz respeito a um milagre como aconteceu com Moisés, ou as pessoas nos admirarem. Uau, que homem santo, saiu lá do quartinho de oração, meu Deus, subiu na plataforma, agora o céu vai descer. Não, nós não estamos falando de articulações das emoções ou das fantasias estéticas dos homens. Nós estamos falando do caráter, vestes limpas, fruto do Espírito. Eu e você andamos numa vida de adoração, então andamos nessa terra lá no átrio, representando Cristo, com o caráter de Cristo, com a vida de Cristo. E aí eu entendo que eu necessito mais ainda da vida de adoração, não é porque eu vou dar ao Senhor adoração, mas é porque Ele vai fazer o meu rosto brilhar. E eu vou ter uma vida mudada, eu vou me tornar mais semelhante a Jesus. Meu caráter vai ser mais semelhante a Jesus. Eu vou saber lidar com aquelas questões lá da igreja, da minha família, das questões no vizinho, com as questões com a minha própria alma. Eu vou começar a ser guiado pelo Espírito, porque os filhos são guiados pelo Espírito, porque o Espírito flui de uma vida de adoração. Nós resplandeceremos. E eu sempre me lembro da passagem de Jesus com a mulher samaritana. Vem a hora. Mas olha, quer saber de uma coisa? Já chegou. É tudo que vai acontecer lá na eternidade, mas já está acontecendo aqui, por causa do Espírito Santo. Leia Mateus 13. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a palavra do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Moisés tinha o seu rosto resplandecente porque estava numa instância de profunda intimidade com Deus. Sua tenda, seu lugar de encontro, sua instância de adoração. Isso para nós hoje significa que nossa vida vai ser uma vida guiada pelo Espírito Santo, cheia do fruto do Espírito. Isso vai glorificar a Deus. Nossa vida reflete a glória de Deus.
E eu repito, não é porque nós nos tornamos pessoas admiráveis, mas é porque o nosso caráter é o caráter de Cristo. Isso é, de novo, um ato que aponta para o que vai acontecer na eternidade. Os justos resplandecerão como o sol. E é interessante que Deus já tinha dito isso a Daniel lá atrás. O Senhor diz assim: Daniel, nos últimos dias haverá tempo tão difícil, tanta angústia, qual nunca houve antes. Mas preste atenção, os brancos embranquecerão cada vez mais. Os justos serão cada vez mais justos. Os meus filhos resplandecerão como o fulgor das estrelas. Serão pessoas que têm encontros com Deus. Serão pessoas que vivem uma vida de adoração. Serão pessoas que não vivem apenas uma vida estética no palco. Serão pessoas que têm uma intimidade comigo. Daniel, eles resplandecerão como o fulgor das estrelas, como Moisés, como o brilho de Cristo, como a presença do Espírito Santo. A vida de adoração, em espírito e em verdade. O Senhor nos chama para refletirmos a glória dEle. Eu e você estamos estudando. E há tanta coisa que o Senhor vai fazer com essas sementes plantadas. Há uma necessidade de nós irmos desdobrando cada um desses elementos para o resto da nossa vida. Mas há uma decisão que nós tomamos hoje. Eu não estou estudando nem essa matéria, nem as demais matérias, só para acumular conhecimento ou ter um título, Senhor. Me capacitar para o ministério que eu estou querendo fazer. Eu estou recebendo sementes para que eu seja cada dia mais semelhante a Ti, Senhor. Eu estou recebendo ensino por causa da Tua misericórdia, por causa da Tua graça, Tua bondade, para que eu me torne semelhante a Ti. E esse brilho é que vai iluminar teu caminho aos outros. É que vai ser um ministério. E eu quero isso para a minha vida, Senhor. Por isso eu oro com meus irmãos, Senhor, para que todo o conteúdo desta escola, seja dessa matéria, seja das demais matérias, seja dos demais anos, forge o teu caráter em nós. Que a decisão por uma vida de adoração, observando, aprendendo aqui pontos tão claros, tão específicos que o Senhor está trazendo a nós, que a nossa vida de adoração seja para sermos cada dia mais semelhantes a Ti, Senhor. E enquanto temos átrio na nossa vida terrena, possamos voltar para o átrio, executar tantas tarefas debaixo da palavra profética, debaixo das revelações de uma aliança com o Senhor, para a glória do Teu nome. É a nossa oração, Senhor. É o que colocamos diante do Senhor confiadamente, em plena dependência de Ti. E de novo, evocando e invocando o nome de Yeshua HaMashiach. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.